Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações mais uma palavra de refrigério e de renovo às nossas vidas nessa manhã de domingo. Que seja um dia abençoado, seja um dia de fortalecimento, de forças para a caminhada. Eu peço que você desde já curta esse vídeo e se inscreva no canal. A palavra de Deus, ela nos diz assim, nós faremos uma leitura breve ali em Salmos 84, verso 6. Diz assim a Bíblia: o qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os seus tanques. A palavra ela fala aqui de um lugar onde o povo de Deus passava e as suas enfermidades elas eram curadas, fossem elas físicas ou espirituais. E não é diferente hoje. Deus ele tem reservado um lugar também para o seu povo. E é claro que o Vale de Baca ele era algo para o povo de Israel. Era um lugar de cura, de restauração. Mas hoje para a igreja, nós fazemos parte da igreja, que é a noiva de Cristo, né? Nós temos esse renovo, essas feridas curadas, nosso coração restaurado, a nossa vida restaurada, quando passamos por esse Vale de Baca. E é claro que não é um lugar físico, um lugar... não tem como você achar por aí, né, o Vale de Baca. Onde fica esse lugar? Vou comprar passagem para ir para esse lugar. Não. É um estado espiritual das coisas. É um momento de provação, sim. Vale, normalmente na Bíblia, é sinônimo de provação, né? Mas é um estado onde a provação ela leva a um aperfeiçoamento, a um crescimento, a um amadurecimento. Eu duvido que antes de passar por provações tivéssemos a mesma entrega, a mesma busca, o mesmo entendimento até mesmo. Não tínhamos. As provações, tem provações que vêm para nos mudar para sempre. Jacó, quando ele luta com o anjo de Deus ali no Ribeiro de Quisson, ali descendo o Val de Jaboque, a palavra fala que o anjo toca na juntura da coxa dele e ele nunca mais andou como ele andava antes. Ele passou a andar mancando a partir daquele momento. Ou seja, a caminhada dele mudou. A forma dele de andar mudou. Não é diferente. Quando nós passamos pelo nosso Val de Jaboque, pelo nosso Vale de Baca, a nossa caminhada muda. Nós somos transformados de uma maneira profunda. O Vale de Baca, ele fala disso, de um lugar onde os pastores eles tinham um costume de levar o seu rebanho para passar bálsamo. Os rebanhos eram levados até ali, as ovelhas, e ali eram tratadas, havia cura da enfermidade. Então esse bálsamo ele tinha essa propriedade de cura, mas também tinha um cheiro aromático. Tanto é que o nome lugar cheio de árvores de bálsamo, que é mais ou menos essa tradução, né? O lugar com muitas árvores de bálsamo. Então era um lugar realmente de refrigério, era um lugar de cura. Então Deus ele está sempre preocupado em nos curar. E todos nós, não se engane o irmão, a irmã, todos nós precisamos de cura. Cura das coisas que aconteceram, dos traumas, das dificuldades, das palavras ditas, das atitudes que foram feitas contra nós. Cura das decepções, das desilusões. Todos nós precisamos passar por esse vale. Esse é diferente do Vale da Sombra da Morte. O Vale da Sombra da Morte é uma outra situação. É um vale onde havia uma iminência de morte, de destruição total. Esse vale não. Era um vale de renovo, de refrigério. Era um lugar de provação, sim. Era um vale, né? Era um lugar de difícil travessia, porém tinha essa propriedade, que haviam ali árvores com bálsamo. E o texto ele segue dizendo que faz nele uma fonte. O que passando, primeiro detalhe, passando. Toda provação ela é passageira. O que passando pelo Vale de Baca. E às vezes a gente está no meio da luta e a gente pensa que
que dali é para a vida toda, que agora minha vida vai ser de prova, de luta, de dificuldade, de adversidade. Isso não é uma verdade, não é um fato. O que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte. Ou seja, a fonte é a origem, de onde sai, né, a água. Nós encontramos essa fonte que é o próprio Senhor no meio da provação. Nós encontramos a fonte da vida. E por falar em fonte, nós entendemos, e isso é maravilhoso. Nesse projeto de aconselhamento eu converso com muitos irmãos que entenderam e eles conseguem ter um atalho e ir direto no Senhor. Que não precisam de homem para poder ficar dando para eles respostas, porque eles conseguem ir direto na fonte. Eles passaram pelo Vale de Baca, estão tendo ali a cura, né? E é bom quando nós entendemos isso. Recebemos a cura no Vale de Baca, o bálsamo, o refrigério, o renovo, e fazemos dele uma fonte. Conseguimos extrair direto do Senhor o direcionamento, as revelações, as palavras, o que fazer e o que não fazer. E aí o texto ele diz: faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. A fonte é a provisão de água que vem de baixo. A chuva é a provisão de água que vem de cima. E no Vale de Baca nós alcançamos isso. Nós alcançamos bênçãos para essa vida, bênçãos para a vida cotidiana, financeira, profissional, né? Sentimental, mas também recebemos bênçãos espirituais. Coisas dessa terra e coisas do céu. Nós recebemos a chuva, enche os tanques, ou seja, transborda. Nós recebemos isso, vida abundante na presença de Deus, atravessando as provações. Tá vendo quanta coisa boa? Eu sei que de repente você está assim, Senhor, eu não quero ser mais provada. Eu não quero ser mais provado. Mas a provação em Deus, ela não é uma coisa inútil, uma provação por provação. Deus não é sádico, Deus não gosta de ver o sofrimento do homem. Eu sempre ressalto isso porque quando a gente passa pela prova, nós duvidamos daquilo que é o caráter divino. Pensamos que Deus é nosso inimigo e o Senhor não é o inimigo do homem. O inimigo é Satanás. Então você está passando por esse momento, mas é um momento de renovo, um momento de transformação, um momento de mudanças na sua vida, para que você realmente encontre uma fonte no meio dessa provação e para que a água, a chuva encha a cisterna, encha completamente os tanques. Então é bênção vindo do céu, bênção do Espírito Santo, bênção nessa terra, mudanças da parte de Deus. Você, nós não podemos mudar a nossa vida. Mas quando servimos ao Senhor, quando recorremos a Ele, Ele muda cenários impossíveis. E Deus tem uma coisa muito particular dele. Ele normalmente muda lá no segundo tempo, nos 45 minutos do segundo tempo. Quando todo mundo diz que já não dá para mudar, quando nós mesmos pensamos não dá para mudar. Eu vejo muitos testemunhos, ouço muitos testemunhos em várias áreas, e sempre que eu vejo, assim, ouço, eu percebo um detalhe. Normalmente o Senhor opera quando a pessoa já não acha mais possível. Quando a pessoa entrega, mas ela não entrega porque ela confia, ela entrega porque ela alcançou um nível de confiança. Não, ela entrega porque ela já não vê mais solução. Que ela já chega num ponto em que ela não vê mais possibilidade de mudança. E aí quando entrega, o Senhor fala: ah, você entregou, né? Você acha agora que chegou num ponto que é irreversível. Deixa eu mudar. Deixa que agora eu faço. Deus tem bênçãos decretadas sobre a sua vida. Deus tem algo a fazer. Tem coisas a reconstruir. Você está atravessando o Vale de Baca. O que passando pelo Vale de Baca, no final, tem vitória, tem provisão, tem mudanças, tem promessas. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia, nesse domingo. A paz do Senhor Jesus.